Ele é um garoto que acaba namorando com uma garota tímida. Eu sou o tio Rock. Deixa seu like e bora! Tudo começa com um homem que recebe a foto de sua futura noiva e logo se encanta com a beleza dela. Enquanto isso, a jovem escuta sua avó reclamar sobre uma reportagem que viu no jornal envolvendo a família deles. Nessa hora, Kirigaya demonstra total desinteresse pelo assunto, então Yoshino chama a atenção dele para o final da matéria, onde comentam que os netos das duas famílias estariam se aproximando cada vez mais. Com isso, a imprensa passou a acreditar que os dois acabariam se casando em breve. Curiosa, ela pergunta se a notícia estava mesmo se referindo a eles. Kirigaya confirma dizendo que não poderia ser sobre outra pessoa. Ao escutar isso, a garota começa a reclamar ainda mais, afirmando que nunca sequer conheceu o tal neto de Tóquio, no caso Miyama. Quanto ao avô dela, Kirigaya, ele se mostra surpreso com o fato de a neta nunca ter falado sobre relacionamentos, mesmo já tendo 17 anos. Por esse motivo, ele decidiu procurar por conta própria um bom pretendente para ela. Yoshino então pergunta se ele conhece Miyama há bastante tempo. Kirigaya responde com tranquilidade que sim, pois jamais indicaria qualquer um para ela. Ainda assim, Yoshino deixa claro que não tem intenção de se casar. Kirigaya, então, a aconselha a pelo menos ir conhecer o rapaz. Além disso, ela pode aproveitar a viagem para se mudar para Tóquio e se acostumar com o modo de falar local. Mesmo relutante, Yoshino continua dizendo que sequer conhece o tal Kari, nome do pretendente que o avô arranjou. Kirigaya então esclarece que o nome dele é Miyama Kirishima. Ao ouvir esse nome incomum, Yoshino pergunta se aquilo era algum apelido de mafioso, mas Kirigaya corrige dizendo que é o nome verdadeiro. Além disso, o garoto ainda é apenas um estudante do ensino médio, ou seja, não faz parte de nenhuma gangue. Em seguida, ele insiste para que ela vá a Tóquio conhecer o tal Kari, e no fim, Yoshino acaba cedendo. Ela parte para o encontro com Miyama, mas antes de vê-lo pessoalmente, é abordada por Tokuza, o chefe da família Miyama. Nesse momento, ela fica encantada com a aparência dele, chamando-o de tiozão bonito, enquanto Tokuza comenta que ela se parece muito com Renji, e acredita que todos digam isso a ela. Yoshino confirma dizendo que as pessoas sempre brincam chamando a de versão feminina de Renji. Depois disso, ela tenta acelerar as coisas e pede para conhecer logo Miyama. Surpreso, Tokuza revela que o garoto já está com ela esse tempo todo, e isso a faz levar um baita susto. Logo após, Tokuza guia para conhecer melhor o lugar, e no caminho diz que tudo já está pronto para ela morar ali com Miyama. Ao ouvir isso, Yoshino explica que ainda não decidiu se realmente vai morar ali ou não, e que pode acabar recusando a proposta. Lembrando disso, Miyama se desculpa por ter sido apressado e afirma que não há problema algum se ela não aceitar, pois ele entende que seria estranho forçar um casamento entre dois jovens que nunca se viram. Justamente por isso, ele imaginava que ela acabaria rejeitando a ideia. No entanto, o simples fato de ela ter aceitado conhecê-lo já o deixou muito feliz. Ela percebe que ele não parece ser uma má pessoa, e só por isso já é transferida para a escola dele. Yoshino começa a se sentir insegura, achando que talvez não tenha capacidade de acompanhar os estudos por lá. Durante uma conversa, ela o chama de Kirishima-kan, sendo formal demais. Ele pede que ela o chame apenas de Kirishima, e ela atende ao pedido. Em seguida, Kirishima a leva até a sala onde ela terá aulas, e depois segue para a própria classe. Observando à distância, Yoshino se impressiona com a boa educação dele, mesmo tendo vindo de uma família complicada. Isso a deixa mais tranquila, pois ele aparenta ser alguém gentil e normal. Já em sala de aula, 3 alunas a abordam, curiosas sobre sua ligação com Miyama, já que as viram conversando pela manhã. Yoshino até estranha ser abordada, pois em Osaka quase ninguém falava com ela. Então ela explica que os avós dele são muito próximos, e por isso ela acabou conhecendo Miyama também. Uma das garotas mais direta pergunta se ela é namorada dele. Yoshino nega, mas diz que os avós querem muito que eles acabem juntos. Diante da resposta vaga, a menina bate na mesa e exige que ela seja mais clara, mas Yoshino fica em silêncio, assustada. Com isso, as garotas desistem e vão embora. No intervalo, ao se encontrar com Miyama, Yoshino comenta sobre como ele parece ser bem popular naquela escola. Ele, por outro lado, diz que nem percebe isso, pois os colegas apenas o cumprimentam e nada mais. Isso porque todos já sabem quem é o avô dele. Yoshino então pergunta se as pessoas não sentem medo dele. Kirishima responde que não, pois a polícia agiria rápido caso um Yakuza fizesse algo errado. Mesmo assim, ela pergunta se ele não se incomoda por estar sempre sendo observado. Kirishima responde que nunca havia parado para pensar nisso. Contudo, ele diz isso a encarando de forma tão intensa que ela acaba perdendo o sono naquela noite. Tentando se acalmar, ela vai beber água, mas no caminho vê, pela janela, Kirishima chegando em casa à noite, com a camisa e o corpo encharcado. Nesse momento, ela começa a pensar que ele realmente tem ares de mafioso. No dia seguinte, na escola, ela combina de sair com ele para comprar alguns itens para casa. Ele responde com frieza, dizendo que só poderá ir à noite. Nesse instante, ela se lembra da noite anterior e da imagem dele coberto com o que parecia ser sangue. Ainda assim, Yoshino tenta se convencer de que está exagerando e inventando coisas na própria cabeça. Enquanto caminha pelos corredores da escola, ela escuta um grupo de meninas falando mal dela, chamando-a de espalhafatosa. Uma delas vai ainda mais longe e espalha um boato cruel, dizendo que Yoshino trabalha como
para pagar uma suposta dívida com a família Miyama. Depois disso, ela vai às compras com Kirishima, mas durante o passeio se lembra que precisa sacar dinheiro. Yoshino então pede que ele a espere um pouco enquanto resolve isso. Ao ficar sozinha, ela acaba sendo abordada por 3 rapazes que começam a assediá-la e a chamá-la de moça da noite, só para variar. Ela tenta se desvencilhar dizendo que estavam enganados, mas logo percebe que, na verdade, eles estavam mesmo dando em cima dela, algo que jamais havia acontecido na cidade onde morava antes. Os garotos começam a arrastá-la para um beco escuro, e mesmo quando ela afirma estar acompanhada, continuam forçando a situação. Até que, de repente, Kirishima aparece e declara que Yoshino está com ele. Mesmo assim, os 3 tentam enfrentá-lo. Kirishima derruba o primeiro com facilidade, e os outros começam a xingá-lo. Como palavras não machucam de verdade, ele resolver à sua maneira. E surrando o segundo até o último deles cair, continua batendo sem parar. Yoshino então pede para que ele pare, dizendo que já está bom. Antes de ir embora, ele alerta os agressores para nunca mais mexerem com Yoshino, afirmando que se tentarem se vingar, não sairão vivos. Dado o recado, ele chama Yoshino para irem embora. No caminho, explica que ela nunca havia passado por algo assim antes, porque todos sabiam que ela era neta de um homem influente. E além disso, vivia acompanhada de alguém com uma aparência intimidadora, o que inibia qualquer abordagem. Por isso, ele aconselha que ela fique mais atenta, pois ali não era mais Osaka. Yoshino pede que ele espere antes de continuarem, pois alguém poderia chamar a polícia se visse ele coberto de... Então ele tira um moletom manchado e revela suas tatuagens. Ao ver isso, Yoshino se assusta e ele promete que será mais cuidadoso ao expor esse tipo de coisa. Para tentar acalmá-la, ele leva a mão até o rosto dela, mas Yoshino num reflexo a afasta com um tapa. Em seguida, se desculpa, mas Kirishima responde com irritação, dizendo que está cansado. Ele diz que achava que ela era uma mulher forte, interessante, alguém que despertava seu desejo. Gostava de mulheres com personalidade que pudessem fazê-lo sentir-se até mesmo um capacho. Diante da reação confusa dela, ele decide ser mais claro. Afirma que ela é ainda mais atraente do que imaginava, mas isso o fez perder o interesse rapidamente. No entanto, ele não a culpa, pois reconhece que criou expectativas demais. E quando ela tenta reagir, Kirishima diz que ela pode ficar onde está, pois para ele, ela continua sendo alguém sem valor. Em seguida, questiona se ela ao menos consegue gerar algum retorno, insinuando que venda seu corpo, já que, segundo ele, esse seria seu único recurso valioso. Dito isso, ele a deixa à vontade para voltar a Osaka, inclusive levando consigo cada palavra que ele disse, caso algo saísse do controle. Após essa cena absurda, Yoshino, em choque, vai à escola apenas para abrir seu armário. Lá encontra suas coisas cobertas de lama, percebendo na hora que se tratava de bullying. Logo em seguida, escuta um grupo de garotas rindo escondidas. A ideia de retornar para Osaka passa pela sua cabeça, mas ela respira fundo e decide se manter firme. De repente, ela recebe uma ligação de Kirigaya. Durante a conversa, ele percebe algo errado e pergunta se está tudo bem entre ela e Miyama. Yoshino se cala. Kirigaya então pede que ela aguente pelo menos mais um ano, independente das dificuldades. Mais tarde, ela chega na escola com uma mochila e a joga sobre ele, revelando 4 milhões em dinheiro, fruto da venda de um dos seus rins. Afinal, ele havia dito que seu corpo era a única coisa de valor que possuía, e agora ela tinha capital suficiente para continuar morando com ele. Ela diz que não vai mais ser a garota sem graça que ele descreveu e que se as colegas da escola continuarem mexendo com ela, arrastará todas para o fundo do inferno. Diante do tom agressivo de suas palavras, Kirishima a segura pelo braço e diz que no fim das contas, ela se tornou exatamente o tipo de mulher que ele ama. Isso a deixa sem palavras. Enquanto isso, Tokusa recebe uma ligação misteriosa. Ele conversa com seus subordinados sobre um problema recente que acabou de descobrir. Na escola, durante o intervalo, Yoshino se esconde para comer sozinha, sem ter Miyama por perto para importuná-la. Ela ainda está se recuperando da cirurgia, além do estresse que vem a consumindo aos poucos. Vendo Miyama sempre sorrindo, ela não consegue decifrar o que ele realmente pensa, e isso a deixa mais inquieta. De repente, Miyama aparece. Yoshino, surpresa, pergunta como ele soube onde ela estava. Ele responde dizendo que está enfeitiçado pelo amor que ela lançou sobre ele, o que o permite saber seu paradeiro sempre. Perplexa, ela escuta em silêncio. Miyama então revela que a resposta estava em sua própria bolsa. Ao procurá-la, ela encontra um dicionário eletrônico, onde ele havia instalado um rastreador sem que ela percebesse. Indignada, Yoshino quebra o aparelho na hora e começa a confrontá-lo. Miyama explica que já pensava em contar a verdade, mesmo antes de ser descoberto. Ele acrescenta que tem algo importante para contar. Seu pai ligou, pedindo que ele e Yoshino permanecessem juntos em casa naquela noite. Com isso, Yoshino começa a imaginar várias possibilidades antes mesmo da conversa acontecer.
Mas Miyama a tranquiliza, dizendo que não há motivo para se preocupar. Logo, 2 funcionários da casa aparecem, informando que cuidarão do local no lugar do pai dele. Miyama percebe que é a primeira vez que Yoshino os vê e os apresenta. Tachibana e Namori, 2 homens de aparência humilde, mas de bom coração. Ofendido pelo comentário sobre sua aparência, Tachibana repreende Miyama, exigindo mais respeito. Depois disso, ele vai direto ao ponto e informa que a filha do presidente das indústrias Kasai desapareceu. Ao ouvir o nome, Yoshino não entende de imediato. Então Miyama explica que essa família é a terceira mais poderosa entre os grupos ligados a eles. Enquanto Tachibana retomava o assunto da jovem em questão, ele supôs que talvez ela apenas tivesse fugido de casa ou fosse uma adolescente rebelde qualquer. No entanto, afirmou que também havia a possibilidade de ter sido raptada, por isso não podiam simplesmente ignorar o caso. Assim, Tachibana ordenou que Yoshino mantivesse Miyama por perto 24 horas até que a filha da família Akasa fosse localizada, evitando que algo semelhante acontecesse com ela. Ao ouvir isso, Yoshino se irritou na hora, sentindo que poderia perder a paciência com Miyama se tivesse de ficar tanto tempo ao lado dele. Então sugeriu ficar em casa até tudo se resolver, para não ter ele no seu encalço constantemente. Mas ao escutar a ideia, Miyama lembrou que já tinha combinado um jantar com ela, e além disso, acreditava que a situação da herdeira Akasa não tinha ligação alguma com eles. Ao ver a confiança dele e se recordar da promessa que ele havia feito, Miyama voltou a comentar o desaparecimento da filha do presidente Akasa, uma universitária de 20 anos que estudava em Kanagawa. Ao notar a tatuagem no braço da jovem, Yoshino pediu mais detalhes, e Miyama explicou que ela estava longe de ser inocente, mas não tinha antecedentes criminais. Sobre a ligação entre eles, disse que só a encontraram uma vez, 2 anos antes, no funeral de um conselheiro da família. Na impressão dele, ela era uma típica filha de família rica, mimada desde pequena. Yoshino então perguntou o que ele achava que poderia ter acontecido. Ele respondeu que só havia 2 possibilidades, ou ela fugiu de casa, ou foi sequestrada e vendida por 20 a 30 mil ienes. Ao ouvir o tom despreocupado dele, Yoshino se lembrou da gravidade do caso, afinal isso também poderia respingar neles, já que ocupavam uma posição semelhante à da desaparecida. Ao ouvi-la, Miyama se mostrou tranquilo, pois diferente dela, não era neto direto do chefe de sua família, mas sim sobrinho neto, já que o líder Miyama era irmão mais velho de seu avô. Kirishima contou que, aos 12 anos, bateu à porta desse tio-avô. Ao ouvir essa expressão, Yoshino entendeu que ele havia pedido para entrar na Yakuza. Mas Kirishima corrigiu, dizendo que apenas seguia seu próprio caminho quando, por acaso, chegou até a casa dele. No meio da conversa, recebeu uma ligação que interrompeu tudo, deixando Yoshino sozinha, refletindo sobre o que o levara a buscar abrigo na Yakuza tão jovem. Quando voltou, ele contou que um funcionário da indústria Akasa fora encontrado morto. No dia seguinte, em aula, ele seguiu comentando o caso, mas Yoshino chamou a atenção para o fato de o colega ausente não estar na sala. Mesmo assim, Kirishima ignorou e prosseguiu, revelando que o homem estava envolvido com um cassino clandestino de baccarat e ainda administrava um apartamento usado para esse tipo de jogo. Para completar, a filha do presidente Akasa frequentava locais assim e andava sempre com Shiori, ajudando-a a alcançar o 2º posto na hierarquia da família. Impressionada com o quanto ele sabia, Yoshino ouviu Kirishima dizer que tinha acesso limitado a informações fora do território do Tokusagumi, que dominava 70% das ruas de Tóquio, enquanto Osaka pertencia à família dela e os demais clãs viviam em disputa. Depois, ao sair com o motorista da família, Yoshino puxou o papo, e ele comentou que desde que conheceu Kirishima, falar com o garoto se tornara cada vez mais difícil. Lembrou que no 6º ano, Kirishima se envolveu em um incidente violento que fez seus pais desistirem dele, forçando-o a pedir ajuda ao líder Miyama. Ao ouvir incidente violento, Yoshino quis saber mais, e o motorista revelou que ele havia quebrado quase todos os ossos de cerca de 20 colegas. Logo se deu conta do excesso e pediu para ela esquecer. Enquanto isso, Yoshino volta a encarar a paisagem, quando de repente reconhece a filha do presidente Akasa por causa da tatuagem no braço dela. Nesse instante, ela liga para Kirishima e relata o que acabou de presenciar, mas ele responde que o próprio presidente Akasa também sumiu de maneira misteriosa. Yoshino imagina que talvez ambos estejam se escondendo por alguma razão. Ao descobrir o ponto exato onde a garota foi vista, Kirishima comenta que aquilo pode ser complicado, já que a região pertence ao clã Kirigayagumi, justamente a família de Yoshino. Mesmo sendo rivais, Yama decide se dirigir até lá. Yoshino tenta barrar ele no começo, mas percebendo que não havia mais como impedir, resolve acompanhá-lo. Porém, ao chegar na tal festa, Yoshino logo se arrepende por causa do barulho ensurdecedor. Enquanto isso, Shiori conversa com seus amigos e anuncia que vai deixar o país, pois está cansada de viver sob o controle constante do pai. Contudo, os amigos lembram que ela se envolveu em encrencas sérias, inclusive enganando integrantes da máfia filipina. Nada leve, né? Nesse momento, um dos colegas comenta que pode ter sido a própria máfia filipina quem eliminou o 2º no comando da família Akasa, já que ele também estava metido no esquema. Subitamente, Kirishima surge no local e cumprimenta Shiori, que afirma não se recordar dele. Ele ignora e se senta tranquilamente.
dizendo que o presidente Akasa deve estar apavorado nesse momento. Afinal, sua filha desviou 500 milhões de ienes da máfia filipina, algo que certamente não passará despercebido. Em seguida, Miyama pede que Shiori desista da viagem internacional marcada para o dia seguinte e a acompanha até sua casa. Porém, a conversa é interrompida quando um grupo de homens invade o ambiente, derrubando Yoshino no chão com um soco brutal. Nesse instante, Kirishima e os demais partem para a briga. Yoshino, sem pensar muito, resolve entrar na confusão também e acaba arrebentando seu secador de cabelo na cabeça de um dos agressores para salvar Kirishima. Mas o homem sobrevive e jura que vai matá-la. Furioso, Kirishima parte para cima dele e promete arrancar pelo menos uns 10 litros de sangue como compensação pelo que fez com Yoshino. Diante disso, ela intervém, bate nele e exige que pare. Afinal, não há justificativa para tirar a vida de alguém só porque ela levou um golpe. Além disso, Yoshino ressalta que aquele sujeito não valia tanto. Já no dia seguinte, Yoshino descobre que tudo se resolveu com a expulsão do presidente Akasa. Quanto a Shiori, precisou realmente ir embora para o exterior, pois já não era seguro permanecer no Japão. Kirishima ainda explica que eles receberam parte do dinheiro da máfia filipina, já que ao recuperarem o presidente e a filha e devolverem a quantia, os mafiosos decidiram compartilhar um pedaço da grana com eles. Ele então oferece uma parte para Yoshino, mas ela se recusa, e pede apenas que a leve para comprar outro secador. Ao saírem juntos da escola, Kirishima repara em um homem de moto observando cada passo de Yoshino. Ele o encara até o sujeito colocar o capacete e seguir em frente, fingindo normalidade. Kirishima sabe que aquilo vai render problema, mas opta por acompanhar Yoshino. E enquanto beijava o chão de outra garota, Kirishima achou que seria uma boa ideia comentar sobre Yoshino, o que deixou a menina irritada. Mas ainda assim ela pede para ele mostrar uma foto de Yoshino. E ao falarem brevemente sobre ela, a garota percebe que Yoshino de fato o detesta demais. E mesmo nunca tendo dito isso claramente, Kirishima se lembra de que Yoshino vive de cara fechada com ele. Ao ouvir isso, a garota à sua frente sugere que ele desista dela, já que provavelmente nunca vai dar certo entre os dois. Mas diante dessa fala, Kirishima afirma que isso está fora de questão, pois agora já está apaixonado por ela. Nesse momento, a garota comenta que Yoshino talvez esteja interessada em outro rapaz de Osaka, o que complica, pois mesmo que esteja ali agora, Yoshino poderia muito bem estar vivendo um romance à distância. Diante disso, a garota não entende por que Kirishima insiste tanto em Yoshino, justamente ela que vive emburrada sempre que ele está por perto, e que seria melhor esquecê-la de vez. Já em casa, Yoshino sente a presença de Kirishima em seu pescoço, e desperta com a impressão de ter sonhado algo esquisito com ele. Mas logo descobre que, na verdade, Kirishima esteve em seu quarto naquela noite, mesmo ela tendo trancado todas as entradas. Em sala, ela pensa que ele deve ter forçado a fechadura de algum jeito, e refletindo sobre isso, se pergunta por que ele faria algo assim. Então começa a ficar paranoica, acreditando que ele poderia ter desistido dela e decidido matá-la. E ao perceber que já cogita esse tipo de absurdo como se fosse normal, Yoshino nota que já está acostumada com o jeito insano de Kirishima. Por isso decide não apenas reforçar a tranca, como também dormir com uma faca ao lado. Ainda assim, Kirishima volta a invadir o quarto, mas Yoshino finge dormir e passa a analisar a situação. Ao pensar melhor, descarta a chance de que ele queira matá-la, caso contrário já teria se aproximado mais. Contudo, Yoshino decide atacá-lo assim que ele a tocar, não importando suas intenções. Mas ao esperar, ela se surpreende ao ver Kirishima fazendo tranças em seu cabelo. Perdendo a paciência, ela puxa a faca contra ele, porém Kirishima consegue imobilizá-la por reflexo e diz que apenas se assustou, já que acreditava que ela estivesse dormindo. Yoshino retruca que foi ela quem se apavorou com ele. Em seguida, Kirishima pede desculpas por tê-la contido, explicando que seu corpo só reagiu automaticamente. Yoshino então exige que ele se explique imediatamente, contando como conseguiu entrar no quarto dela com todas as portas trancadas. Kirishima confessa que usou papel alumínio para reproduzir a chave da porta e assim ter acesso ao local. Quanto à corrente com cadeado, ele a desencaixou usando um barbante. Ao ouvir isso, Yoshino percebe que ele basicamente cometeu vários delitos para invadir seu quarto. Ela acende a luz, encara-o e manda que ele se prepare para o sermão. Sentada em frente a ele, Yoshino o proíbe de copiar chaves sem a autorização do dono. Kirishima diz ter entendido. Ela segue questionando qual o motivo real dele ter entrado daquela forma. Kirishima responde que, pensando consigo nos últimos dias, percebeu que só havia visto Yoshino com expressão de raiva. Então queria observá-la dormindo, acreditando que seria a única maneira de ver seu rosto em paz, já que ninguém fica irritado enquanto dorme. Além disso, poderia olhar para ela o quanto quisesse, sem que fosse interrompido. Yoshino ouve isso e lembra que a maior parte das atitudes dele foram criminosas, então não há como ela não se irritar. Para piorar, ele ainda aparece com o rosto machucado. Ele explica que apanhou de Tachibana por ter chegado depois do toque de recolher. Como quase nunca respeita essa regra, acaba sofrendo punições por sua teimosia. Yoshino percebe então que ele nunca vai parar de lhe dar motivos para se zangar.
Ele, por outro lado, insiste que só quer ver outras expressões no rosto dela. Quando Yoshino sugere que ele ao menos comece respeitando o toque de recolher, Kirishima suspira de tédio, deixando claro que não conseguirá fazer isso. Ao perceber que ele não é capaz de seguir nem regras simples, Yoshino desiste totalmente dele. Além disso, repara em uma marca no pescoço dele que mostra que Kirishima se parece com seu avô, um notório mulherengo. Estranhamente, Yoshino não se irrita com essa marca, o que surpreende Kirishima, mas ela afirma que não há motivo para ficar zangada, já que ele é livre para fazer o que quiser, e ainda acrescenta que se fosse um homem de quem gostasse e atraísse, ela o mataria sem pensar duas vezes. Mas não era o caso dele. Seguindo essa mesma linha, Kirishima comenta que adoraria ser morto por ela. Porém, Yoshino deixa claro que não desperdiçaria seu réu primário com alguém por quem não sente nada. Em outro dia, Kirishima a aborda enquanto ela observa algumas fotos antigas no álbum do pai. Ele era um homem correto, mas vivia em conflito com a avó dela, já que pertencia a Yakuza. Assim que concluiu o ensino médio, decidiu deixar a casa imediatamente para viver uma vida de casado e cheia de loucuras. E embora aquele homem das fotos fosse o pai dela, Yoshino não o via assim, pois ele faleceu em um acidente de carro antes mesmo de seu nascimento. Enquanto isso, Kirishima interrompe para avisá-la sobre a visita de Somei Kumisho a Tóquio dali a 2 dias. Yoshino se espanta, já que o próprio não havia comentado nada. Kirishima explica que ele virá para participar do Goyu, e quando o dia chega, todos os membros da gangue se reúnem para discutir maneiras de fazer a organização crescer ainda mais. Nesse meio tempo, Kirishima explica a Yoshino como funcionam aqueles jantares entre os Goyu. São encontros que acontecem 4 vezes por ano, reunindo o alto escalão das organizações. Durante as explicações, Yoshino admite nunca ter ouvido falar sobre aquilo. Um dos homens da sala sugere que ela continue evitando se envolver nesses assuntos. Kirishima então pega o álbum do pai dela novamente e mostra que Somei Kumisho também aparece nas fotos. Yoshino se assusta ao perceber que o chefe da família é idêntico a Kirishima. Prosseguindo pelas imagens, ela nota um terceiro homem, e Kirishima comenta que é Akimi, presidente da família Ryuzetsu. Enquanto isso, Haide vai até Miyama para jogar conversa fora, mas nota seu colega meio distante. Para animá-lo, lhe oferece algumas balas. Logo em seguida, Akishiba surge por lá para buscar Miyama. Em outro ponto, Yoshino se encontra com Hotei e pergunta sobre o avô. Ele explica que o velho teve uma reunião com a família principal e precisou retornar a Osaka. Quando o assunto muda para o neto de Miyama, Hotei pergunta que tipo de homem ele é. Yoshino percebe que só consegue pensar em coisas negativas a dizer. Hotei então diz estar curioso para conhecer o rapaz e avaliar se ele é realmente confiável, mas avisa que ela não precisa forçar o encontro. Yoshino garante que Kirishima aceitaria se reunir com eles em Osaka sem problema algum, se ela pedisse. No meio da conversa, os dois são interrompidos por Shoma, um garoto que havia combinado de vê-los. Yoshino liga para Kirishima e fala sobre o encontro com Hotei. Ele se oferece para buscá-la caso se faça tarde. Ao encerrar a ligação, Yoshino o repreende dizendo que ele deveria ter trazido uma muda de roupa. Kirishima lembra que só foi até lá para entregar o álbum que ela pedira. Mesmo assim, Yoshino decide que ele passará a noite ali, empurrando-o para dentro do closet e mandando que troque de roupa. Do lado de fora, ela nota que ele foi rápido em trazer o álbum. Shoma explica que estava preocupado e queria vir logo a Tóquio para ver como ela estava. Afinal, quando Yoshino perde a calma, ninguém sabe o que pode acontecer. Ao ouvir isso, ela retruca dizendo que ele é ainda pior. Então Shoma sai do closet exibindo suas tatuagens, deixando Yoshino assustada. Depois, os dois vão jantar num restaurante, onde Shoma repete a pergunta de Hotei. Que tipo de homem é Kirishima? Assim como antes, Yoshino hesita e apenas responde que ele é meio fora da realidade, por isso devem tratá-lo com cuidado, já que não é uma pessoa comum. Shoma pergunta se esse rapaz realmente pretende se casar com ela. E Yoshino confirma, mas diz que da parte dela, isso jamais acontecerá.